Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do canal Atmosfera de Entrevistas, canal que geralmente eu faço entrevistas, embora já faz algum tempo que eu não tenha as feito, mas foi um canal muito importante que durante a pandemia criamos espaço para poder debater temas muito importantes para refletir nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Hoje eu estou fazendo algo diferente aqui, porque é mais, na verdade, uma reflexão e um desabafo sobre esse projeto de lei que pretende criminalizar, bem dizer, mas eu não vou dizer criminalizar, mas extinguir a instituição casamento homoafetivo, casamento entre pessoas LGBTs no Brasil. Em 2011, o STF reconhece a união entre casais LGBTs. Então, esse projeto que pretende fazer isso é de natureza inconstitucional e é de natureza terrível, é um desastre para a nossa sociedade pensar que depois que caminhamos à frente nesse sentido e que cada vez maior a população de pessoas LGBTs casando oficialmente, que a gente possa dar um passo para trás. Mas eu vim aqui para pensar com vocês sobre algumas coisas. O que é casamento? O casamento alheio afeta você? Bom, pensando nessa questão do casamento, né? Esse caso, se fosse aprovado esse projeto, que bem que ele traria para a sociedade? O que ele poderia trazer de bom para mim e para você? O fato de que determinadas pessoas não poderiam se casar. Quer dizer, nós temos tantos problemas estruturais no Brasil, temos tantas coisas gravíssimas para serem resolvidas, e que quando alguma pessoa tenta dar um passo no sentido de ajudar, como o caso da cantora Ludmilla, recentemente, que tentou fazer uma campanha de arrecadação de sangue em Belo Horizonte, né? Quando a gente sabe muito bem que campanhas de arrecadação de sangue são sempre constantes e é necessário para garantir a vida mesmo das pessoas que precisam passar por situações, enfim, por serem internadas e receber esse sangue, e ela foi impedida. Então, quer dizer, nós estamos num país que tem tantos problemas estruturais e, de repente, a gente está usando nossos recursos para pensar sobre o casamento ou não de determinadas pessoas. Se fosse aprovado isso, apesar de ser inconstitucional e ser uma excrescência, que bom, que bem que isso traria para as pessoas. Então, será que não será um meio de tapar o sol com a peneira? Afinal de contas, recentemente a gente está tendo uma operação da Polícia Civil chamada Falsos Profetas. Então, para falar sobre isso, eu vou usar aqui, você pode entrar no próprio site da Polícia Civil do Distrito Federal, em que está dizendo aqui, a investigação aponta que os feitos formam uma rede criminosa organizada, estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, especializada no cometimento de diversos crimes, como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e estelionatos por meio de redes sociais. O golpe consiste na conversa enganosa através de redes sociais, abusando da fé alheia, da crença religiosa e invocando de uma teoria conspiratória apelidada de Nevassa Gesara para convencer as vítimas, em sua grande maioria evangélicas, a investirem suas economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias, com promessas de retorno financeiro imediato e rentabilidade estratosférica. Foi decretada, por exemplo, a promessa de que somente com depósito, aporte de R$ 25, as pessoas poderiam receber de volta as operações. Nas operações, o valor de octilhão, nem sei falar isso, de reais, ou mesmo investir R$ 2.000 para ganhar 350 bilhões de centilhões de euros. Está aqui no site, como eu disse, você pode, da polícia, para você verificar. Então, ou seja, será que esse tipo de coisa não é feito para abafar casos como esses, em que a gente vê e que a religiosidade alheia pode ser manipulada
justamente para garantir a corrupção de algumas pessoas? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de questionar aqui com vocês. Mas perguntei uma coisa: o que é o casamento? Bom, o casamento em si, ele é uma instituição que ele mudou muito com o passar do tempo. Que antes do século XVI no Brasil, que é uma cultura que nós, junto com o cristianismo, recebemos de Portugal, diz o seguinte, que a história diz o seguinte, que os casamentos eles eram feitos sob arranjo, e aí nós tínhamos esse negócio que é o dote, ou seja, as mulheres eram uma forma de mercadoria para garantir que a riqueza ficasse entre pessoas da própria família ou pessoas que interessassem aos negócios da família. O casamento ele era um negócio fechado entre dois homens, o pai e o futuro genro. E a mulher era apenas uma espécie de massa de manobra, né, para poder garantir que as riquezas não fossem espalhadas, que elas ficassem, ou seja, era uma espécie de uma empresa, garantido que quando fosse fazer uma fusão com uma outra, que o seu dinheiro não fosse parar no que eles consideravam como as mãos erradas, não é isso? Agora, o casamento ele mudou, não é mesmo? O casamento ele é uma instituição que hoje em dia é baseado na liberdade, as pessoas têm o direito de escolher com quem vão se casar, não é isso? Inclusive, com o passar do tempo, na verdade, inclusive por conta da nossa cultura machista, os homens foram cada vez mais sendo estimulados para que conhecessem cada vez mais mulheres, para que encontrassem a melhor esposa, que fosse garantir, enfim, uma boa família. Então, a própria ideia de casamento, ela foi mudando com o passar do tempo. Então, ou seja, o amor, ele passa a ser considerado, passa a ser levado em consideração quando você pensa em se unir com uma pessoa em casamento. Unir-se em matrimônio passou a ser a ideia de uma realização como uma consequência do amor, e não um objetivo de que você vai saber com quem você vai se casar por causa das suas riquezas e com quem que você vai deixar. Até porque a riqueza maior dentro do matrimônio, em tese, é o amor. E aí, então, chegamos em 2011. Damos um pequeno salto histórico em 2011, quando o STF reconhece a união entre casais LGBTs. Portanto, o projeto atual é uma inconstitucionalidade, é um absurdo total, a partir do momento em que você não tem como voltar atrás, é um direito que não é um direito simplesmente, não é uma benesse, é algo que simplesmente vê os casais LGBTs como casais, como na verdade são. Então, eu gostaria de terminar esse curto vídeo dizendo o seguinte para vocês. Estamos no mês de Setembro Amarelo. Estamos hoje no dia 23, é quase o fim do mês. E, infelizmente, eu vou aqui lendo o site Blog na Rede. Falar de suicídio entre as pessoas LGBTQIA+, é delicado, mas é necessário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que acomete, principalmente, os jovens, e que permite um claro alerta a toda a sociedade brasileira. Falar de saúde mental é urgente e necessário. Sabemos que a maioria dos casos de suicídio está diretamente relacionados a doenças mentais. Em primeiro lugar, vem a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Desta forma, falar de suicídio é fundamental, assim como de saúde mental e transtornos sociais, que têm em suas raízes as discriminações e preconceitos às minorias políticas. Estamos vendo algum avanço no que diz respeito à temática das doenças mentais, com pautas em torno da problemática do suicídio debatidas com a sociedade, porém, incomoda que tal situação ainda esteja apresentada de forma higienista, camuflando a realidade, sem demarcar quem são as pessoas suscetíveis a tal violência e a real ação social que os motivou. Falar de suicídio entre as pessoas LGBTQIA+, é delicado, mas é necessário. Não podemos fechar os olhos aos crescentes casos de suicídio entre as pessoas LGBT. Desta forma, se forma impossível dissociar as tais mortes à LGBTfobia,
pois o ato de suicídio para essas pessoas é apenas a consequência de um processo destrutivo iniciado pelo sistema hétero-cis-normativo, que não respeita seus corpos, amores e vivências, inclusive deixando-as às margens da sociedade, sem nenhuma condição de ascensão. O público LGBT tem 6 vezes mais chance de cometer o ato, de acordo com a revista científica americana Pediatrics. Ainda de acordo com a publicação, o risco de suicídio é de 21,5% maior quando LGBTs convivem em ambientes hostis à sua orientação sexual ou à identidade de gênero. Quando falamos em pessoas travestis e transexuais, a problemática se aprofunda de forma exorbitante. Uma pesquisa publicada em 2014 pelo Instituto Williams de Los Angeles, Estados Unidos, estimulou que 41% das pessoas trans já tentaram cometer suicídio. Isso é o resultado de uma sociedade que tenta enquadrar os corpos na ótica de gênero construída por um padrão hegemônico. Ou seja, quando a gente consegue dar um passo no sentido de garantir que as pessoas tenham o direito de ter uma vida amorosa, completa, e de garantir direitos para essa família, direito de quê? Direito de você ter os seus bens, a divisão de bens, direito de seus filhos serem seus herdeiros, ou seja, os direitos constitucionais, porque estamos num país laico. E é graças a esse país laico que você tem, por exemplo, o seu direito de ter a sua religião ou não. Se não fosse isso, um dia, no futuro, alguém poderia vir por uma religião qualquer e impor a você algo que, numa religião que num país que não é laico, isso poderia acontecer. Como já, inclusive, infelizmente, isso ainda acontece no mundo. Então, gente, eu gostaria de refletir com vocês. Será que nós estamos prontos para dar esse passo para trás e impedir que as pessoas que queiram se unir se casem porque a sua opinião simplesmente prevalece em cima de todas as outras pessoas? Eu sei que eu queria fazer um vídeo curto, devo estar fazendo um vídeo longo, mas às vezes a gente precisa realmente parar para pensar. Isso me faz lembrar uma coisa. Na série Grey's Anatomy, tem um episódio em que uma mulher, ela passa por abuso de um homem e ela não consegue ficar em locais onde tem algum homem porque ela se sente ameaçada de alguma forma e que ela está afetada, ela foi afetada brutalmente, tanto física como psicologicamente. E então é uma das cenas mais lindas que eu já assisti em uma série, é quando as mulheres elas se reúnem e elas fazem um cordão humano e as pessoas fazem um cordão humano no caminho dessa pessoa para fazer a cirurgia que é necessária para poder salvar a vida dela. E todas essas mulheres que não a conhecem, que não sabem necessariamente do que se trata, mas que recebem esse chamado para participar ali desse mutirão, elas vão até ali, dão as mãos e garantem que ela se sinta segura para chegar até o local onde vai ser feita essa cirurgia. Isso é a democracia. É você dar as mãos para as pessoas, é você saber que quando você garante que uma das pessoas possa viver nesse mundo cruel, muitas vezes, que quando as pessoas se dão as mãos, é possível transformar esse mundo num lugar melhor. Então, você pode ter a sua religiosidade e o casamento nunca vai ser algo imposto a você. Justamente porque mudou essa instituição do casamento, ninguém vai chegar até você e falar, você tem que casar com alguém do mesmo gênero, sexo. Não. O casamento ele somente envolve as pessoas que querem se casar. Então, viver no mundo democrático significa que mesmo que você não queira para si aquilo, que você possa garantir que as outras pessoas possam ter, porque é o direito de amar. Simplesmente o direito de amar e ser amado. Portanto, eu venho aqui trazer essas reflexões, dizer que o casamento ele é uma instituição que muda, assim como a nossa opinião pode mudar sempre. Houve um tempo em que eu achava que o sol só brilhava de dia e que a lua de noite. Teve uma vez que eu olhei para cima quando era criança e vi, era assim, ainda estava bem longe de chegar ao fim da tarde e estava lá a lua no céu. E eu que não sabia muito bem, e até hoje ainda sou aprendiz sobre esse movimento
da constelação, das constelações, enfim, dos planetas e como que isso funciona, mas o que eu não podia imaginar é que um dia eu viveria para ver, até então, uma lua de dia. Ou seja, às vezes a gente tem uma opinião tão preto no branco, formada naquelas ideias arcaicas que a gente tem de vida, que a gente nem consegue imaginar que fora da caixinha possa haver uma vida, possa haver amor, possa haver união. Então, não significa que, por você não concordar com o casamento homoafetivo na sua vida, outras pessoas não possam ter o direito de viver uma relação homoafetiva, de oficializar essa relação homoafetiva num país que se pretende ser democrático e laico. Pois um país que permite um retrocesso como esses, um dia pode permitir que a sua religião seja considerada criminosa e que outra religião qualquer que venha seja considerada oficial e a sua, então, execrada. Então, o mesmo direito que você tem de escolher a religião que você está tendo agora é o direito que as pessoas têm de escolher as pessoas com quem elas querem se casar, independente de gênero. Eu gostaria de dizer essas coisas. Foi um desabafo difícil, não é um vídeo que eu costumo fazer. Eu sei que eu devo ter me enrolado em vários momentos, gaguejado. Não pretendo fazer nenhum tipo de edição, porque eu acho que a vida é assim que acontece. A gente fala as coisas como a gente pensa, como a gente sente, como a gente acredita, reflete e está sempre se propondo a abrir a mente a ser alguém melhor. E nesse sentido, se o Brasil pretende ser sempre um país melhor, não acredito que proibir um casamento entre pessoas LGBT seja uma pauta tão importante quando a gente tem outras questões muito, muito importantes, muito profundas, como a questão da corrupção associada a determinadas igrejas, que é uma verdadeira fonte de perder, é uma fonte de perder, é uma fonte da gente perder todos os nossos recursos e é uma fonte de enriquecimento para algumas pessoas que pretendem permanecer relevantes, né, com seus pontos de vista preconceituosos, como determinados pastores por aí. Não citei nomes, não falei sobre nenhuma pessoa especificamente, porque não se trata disso, gente. Trata-se de ideias. A gente está agora, nesse pleno século, que a gente está vivendo com a internet, com tanta comunicação, com tanta informação, e ainda ter um projeto desses acontecendo, é um absurdo. Então, não preciso falar nomes, porque talvez esse vídeo no Brasil, um país que ainda é o país que mais mata as pessoas LGBTs do mundo, talvez esse vídeo, infelizmente, ainda venha a ser atual, por exemplo, daqui a 10 anos. Então, esperamos que não. Esperamos que um dia as pessoas possam ver que os pontos de vista dela podem mudar e que a gente tem muito que aprender sempre. Mas principalmente de que a liberdade que a democracia nos permite ter para viver as nossas vidas, se ela é ameaçada para uma pessoa, ela é ameaçada para todo mundo. Muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem.